Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse clima de outono na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Fortaleça seus vínculos afetivos, mesmo estando à distância, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas do Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesse momento de pandemia que temos que conviver com o Covid-19, que nos ameaça a todos, vamos compartilhar informações e experiências sobre educação e hábitos de leitura, sempre com foco na necessidade do isolamento ou do afastamento social, evitando aglomerações, nos protegendo e protegendo nossos familiares, e seguindo as orientações dos profissionais da área de saúde. Ao longo dessa edição, vamos falar de educação e hábitos de leitura, acontecendo no ambiente em que estudantes, professores, supervisores, pedagogos e diretores das escolas estão trabalhando à distância e sem o contato presencial do dia a dia com os estudantes. Aqui no Espírito Santo, o governo do estado criou um programa que está oferecendo aulas através dos canais de TV aberta e também através de outros canais via internet, que proporciona aos estudantes da rede pública estadual manterem o contato com os conteúdos estudados em cada curso, porém estando em casa. Esse projeto já está acontecendo e é muito bacana. Gostaria de parabenizar o governo do estado pela iniciativa. É um programa, esse programa escolar pioneiro, pioneiro, e está sendo muito bem aceito no meio educacional, A gente conversa com professores, com profissionais da área. Eu, no meu caso, que tenho filho na rede estadual, me inteirei sobre o assunto e realmente o programa, a iniciativa é muito bacana, pioneira e muito criativa. Então a gente parabeniza o governo do estado pelo programa, o governador Casagrande, o secretário de Educação, Vitor De Ângelo, pela iniciativa. E nesses tempos de pandemia, tem que se buscar criatividade. E eu sinto que a iniciativa realmente está repercutindo muito bem no meio educacional. O programa do governo do estado do Espírito Santo, escolar, em propiciar aos alunos atividades pedagógicas através de TV aberta, na qualidade de professor e de educador, eu entendo que é fundamental, que é uma medida que o momento necessita, de manter o aluno em contato com a escola, em contato com os professores, em contato com a educação, e que naturalmente vai colocar o aluno também nessa vivência do dia a dia, impondo a ele uma rotina de estudos. Isso é importante, isso é fundamental. Parabéns ao governo do estado por esta iniciativa, ao momento que a gente tanto precisa de ideias, de inovações, e eu acho que esse programa ele corrobora tudo isso aí. E seguindo nessa sequência, na entrevista dessa edição, conversamos com a professora Leila Pinto Rodrigues. Leila tem uma brilhante carreira dedicada à educação e atualmente é superintendente regional em Linhares, órgão ligado à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo. Alinhavamos uma conversa sobre algumas ações que estão sendo desenvolvidas para estimular estudantes a desenvolverem uma rotina de estudo estando em casa, nesse momento em que não estão presentes nas escolas. Então, meu recado para os nossos estudantes é o seguinte, que vocês consigam estabelecer uma rotina mínima de estudos. Isso é importante, rotinas são importantes. Certo? Na escola presencial, os estudantes tinham lá 5 horas diárias por dia, de manhã, à tarde ou à noite. Isso era uma rotina. Então, em casa, nós precisamos também estabelecer rotinas. Certo? Então, procurem se organizar com relação às teleaulas, assistir às teleaulas, a postagem de atividades que são propostas pelos professores. Para além disso, também mantenham rotinas de lazer, que é importante, assistir a bons filmes, a leitura de livros, a conversa, a interação com a família, evitem sair,
desnecessariamente, mas o meu recado principalmente é que vocês mantenham uma rotina voltada para a escola, voltada para a aprendizagem. Interajam com seus colegas, tenham a certeza que nós, enquanto profissionais de educação, estamos aqui trabalhando para que no retorno das aulas, nós esperamos que não demore isso acontecer, nós possamos recebê-los nas escolas, de braços abertos. Escola vazia não tem graça, professor. É bem complicado, tá? Nós queremos nossos estudantes novamente conosco. Seguindo as orientações e sugestões da professora Leila, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E dando seguimento a essa união de forças que são estimuladoras para que nossos estudantes se sintam confortáveis e bem orientados estando em casa, vamos para a nossa dica de leitura desta edição, na companhia da nossa colunista e parceira, Winnie Pereira. Olá, amigas e amigos do programa Sim para a Literatura. Estou de volta com mais dicas de literatura hoje, nesse sábado. E a minha dica de literatura dessa vez vai para você, adolescente e jovem, que está em casa aí preso, sem poder sair por causa da quarentena da Covid-19. E assim eu tenho duas coisas para dizer para você. Primeiro, você está certíssimo. A melhor forma da gente passar por essa crise é manter o distanciamento e o isolamento social e ficar em casa. Segundo, você pode usar sim a literatura a seu favor e a seu benefício para passar por esse momento difícil. A leitura não deve acontecer por pressão nem por obrigação. Mesmo que você, eu sei que muitos de vocês estão aí em vias de fazer Enem e tenham vários livros de Enem para ler. Mas priorizem livros que vocês gostem, livros que atraiam vocês, mas não se privem de explorar outras possibilidades. Não é só porque um livro é clássico que ele é automaticamente chato. Hoje em dia existem muitos livros publicados para um público exclusivamente juvenil. Livros que podem não ser considerados clássicos, fundamentais da literatura, mas que mesmo assim são muito bons para estimular o hábito da leitura e fazem com que vocês reflitam sobre essa fase da vida que vocês mesmos estão vivendo. Com relação ao horário e local de ler, eu recomendo o quarto de vocês, o seu cantinho secreto, é o melhor lugar para ter paz, mas não recomendo ler na hora de dormir, porque ler dá sono, então você não vai ler, você vai dormir. Outra ideia é valorizar a cultura pop. Podem explorar livros, grandes livros que viraram filmes de cinema ou da Netflix, como por exemplo A Culpa é das Estrelas, do John Green, Jogos Vorazes, da Suzanne Collins e, claro, a minha tão amada saga de Harry Potter. Mas nem só de livros se faz um leitor, então procurem explorar outras formas de literatura, como por exemplo o gibi, a famosa HQ ou livro em quadrinhos. E o mais legal é que hoje o livro não precisa mais ser físico. E mesmo assim, a gente está vivendo uma situação que a gente não pode ir à biblioteca procurar o livro. Então você pode sim recorrer aos livros digitais. Se você se interessar por ler livros e quiser um bom site para você ler online ou baixar livros gratuitos, eu recomendo o site lelivro.love. Super recomendo para vocês. Falando em biblioteca, temos uma novidade. Depois de mais de um mês fechada, a Biblioteca Pública Municipal de Linhares reabriu suas portas na última terça-feira, 5 de maio. No entanto, o estudo e a permanência no local permanece suspenso, funcionando somente para empréstimos e devolução de livros, no horário das 8 da manhã às 5 da tarde. Para entrar na biblioteca é obrigatório o uso da máscara e na entrada será disponibilizado o álcool em gel para a higienização das mãos. Portanto, pessoal, vamos procurar a biblioteca e ao mesmo tempo levar em consideração a necessidade de todos os cuidados, ok? E na nossa dica de livro, vamos receber aqui a contribuição de outro parceiro, o professor, poeta e escritor Anaximandro Amorim. Vamos que vamos! Olá! O isolamento social pode não ser lá uma coisa muito agradável, apesar de bastante necessária. Mas durante esse tempo, que tal botar a sua leitura em dia? Se você não é afeito à leitura, você pode começar com um livro pequeno. Se você já é afeito à leitura, que tal botar em dia aquele clássico, bem grande, que às vezes assusta a gente? Há várias opções de livros, muitas editoras e bibliotecas deixaram clássicos e livros até não muito conhecidos de graça, basta baixar. Leitura
É um hábito, uma prática, como por exemplo fazer uma atividade física, que só começa a se desenvolver com o tempo. E como nessa quarentena o que a gente mais tem é tempo, que tal utilizar para ler? Melhora o vocabulário, melhora a nossa concentração e faz com que nós nos tornemos humanos melhores. Fica a dica, boa leitura! Nessa tomada de consciência para ampliação dos vínculos com o aprendizado e com o conhecimento, de parte dos nossos estudantes, vamos assistir juntos a uma matéria do jornalista Cláudio Henrique, editor e apresentador da TV Sim aqui de Linhares, na nossa coluna Sim para a Educação. As aulas pela TV em alta definição começaram a ser exibidas nesta semana e muitos estudantes da região de Linhares já se adaptaram à nova rotina das aulas em casa com o acompanhamento dos pais. A Mariana já está no 3º ano do ensino médio. Ela aprovou a iniciativa. Nesse período de quarentena, as videoaulas estão sendo muito satisfatórias para mim. Por quê? Porque quando eu voltar à minha rotina escolar, eu não vou ficar perdida no conteúdo administrado pelo professor na escola. É importante para nós alunos porque não perdemos as aulas que seriam nas escolas, mas durante essa pandemia que está acontecendo, nós não podemos sair de casa, né? Aí o governo do estado teve essa iniciativa ótima. As aulas em Linhares podem ser acompanhadas pelos canais 8.2, 8.3 e 8.4 da TV aberta. A ideia do governo do estado é manter os estudantes em contato com as atividades pedagógicas nesse período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Aí, depois que começou o projeto pela TV, a gente só aprimorou, né? Usar mais o aplicativo e também as aulas na TV. As aulas são exibidas às segundas, quartas e sextas-feiras. O conteúdo também é reprisado às terças-feiras, quintas e sábados. Cerca de 240 mil alunos, além de professores e diretores, devem ser atingidos por esta ação do governo do estado. Tendo essas aulas em casa, eles vão ter o que fazer, tem como estudar, tem como acompanhar. São 3 horas de aula e é muito gratificante para a gente que é mãe, que tem nossos filhos em casa, para poder continuar estudando e tendo conhecimento, né? Não ficar tão distante do que eles precisam, que é estudar. Para acompanhar as aulas pela TV, basta atualizar a busca automática de canais no seu televisor. No site da SEDU e no portal simnoticias.com.br, você também fica sabendo um pouco mais sobre o programa escolar do Governo do Estado do Espírito Santo. É louvável, né, a pessoa que tomou essa atitude de passar essas aulas na TV, pelo menos nossos filhos têm ocupação nessa quarentena, né, porque é importante o aprendizado da criança, né, do adolescente, e em casa sem as aulas eles ficam muito à toa, né, então assim ocupa o tempo deles e eles não ficam tão atrasados no ano letivo, no conhecimento deles. É acompanhando essa corrente de forças positivas voltadas para estimular a sensação de bem-estar das pessoas que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Leila. Ela é superintendente regional de educação aqui de Linhares. Então, pessoal, nesse momento de pandemia em que corremos o risco de ser afetados pelo vírus Covid-19, que coloca em risco a vida de tantos brasileiros, é fundamental, conforme a orientação dos profissionais da área de saúde, o isolamento e o afastamento social. No caso das escolas, onde habitualmente os estudantes ficam juntos durante boa parte do dia, outro aspecto importante dessa pandemia é que deve ser levado em consideração o fato de que o vírus está infectando cada vez mais pessoas com idade abaixo do principal grupo de risco, que foi apontado inicialmente, as pessoas nas faixas etárias acima de 60 anos de idade. Dados do Ministério da Saúde e também das secretarias estaduais da saúde mostram que pessoas de outras faixas etárias também estão sendo contaminadas, inclusive jovens. Por isso, é de extrema importância que os estudantes permaneçam em casa.
Esses dados que você traz realmente foram surpreendentes para mim também, né? A informação que a gente teve no início realmente é de que era o público que seria mais afetado, que estaria mais suscetível à contaminação, seria realmente os idosos, né? Pessoas com comorbidades. Mas nós temos, como você colocou, a impressão de que o vírus mudou, né? Ele teve um comportamento diferente na sociedade brasileira. Aqui no Estado, realmente, tem trazido para a gente essa preocupação. Então, assim, reforçar que o nosso jovem, né, as pessoas mais jovens, que é o público que está ativo, né? O que está sendo contaminado mais aqui no Estado é o público que está ativo, né, que está trabalhando, está saindo de casa. Então, é mais um momento para a gente reforçar a necessidade do isolamento social. Realmente as escolas não podem voltar nesse momento a funcionar porque, como eu falei anteriormente, são ambientes de extrema interação de pessoas com as mais variadas idades e situações de saúde também. Então, realmente precisamos nos preservar nesse momento. Mais uma questão que tem relevância, pessoal, que é a seguinte. Até pouco tempo atrás, existia uma concentração da infecção do Covid-19, no caso do Espírito Santo, em cidades da Grande Vitória. Portanto, em cidades de maior porte. E a constatação agora, através dos dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde, que está acontecendo deslocamento do vírus, afetando pessoas de várias faixas etárias, também em municípios do interior do estado. Por isso, consideramos a importância dos nossos estudantes, que moram nas cidades do interior, de permanecerem em casa. Nós que somos aqui do norte do estado, a gente tem visto, né, municípios próximos aqui, Soretama, né, Aracruz, que estão passando por essa situação. Já tem pessoas, um número de pessoas infectadas, e isso realmente é uma preocupação para nós. Imagina esses estudantes nas escolas, né, tendo contato, vindo, né, até a sede do município, uma zona urbana, onde há uma circulação maior de pessoas, e tendo a possibilidade de levar a esse vírus, esse contágio até as comunidades do interior, né, que são amplamente atendidas pelas nossas escolas estaduais. Então, realmente é uma preocupação muito grande. E para que se estabeleça uma agenda de estudo e uma rotina de estudos em casa, é importante seguir algumas orientações, conforme a professora Leila. Na verdade, há uma série de diretrizes, o programa, né, vamos falar um pouquinho do programa, acho que podemos falar, né, o programa escolar, né, que foi proposto pela Secretaria de Educação do Governo do Estado do Espírito Santo, ele tem o objetivo de, né, como eu falei inicialmente, de proporcionar que o estudante ele dê continuidade ao processo de aprendizagem que ele começou na escola no início do ano letivo, 2020. Tá? Então, assim, houve uma ruptura, houve um momento, uma quebra, né? De repente nós precisamos fechar as escolas, suspender as aulas, e agora, como é que a gente fica? Né? Como é que as famílias... As aulas, a gente sabe que até o dia 31 de maio nós ainda não teremos aula, mas não podemos precisar se esse período após o 31 de maio as escolas vão retornar às atividades, porque é algo que depende da análise do comportamento do vírus, né? De como que essa pandemia vai continuar, de quanto tempo ela vai se estender. Então, assim, com relação ao programa escolar, o objetivo é esse. Nesse momento, a gente está se reestruturando enquanto secretaria, as instituições, as escolas e também as famílias. Né? Nós conversávamos um pouquinho antes de começar a gravar sobre a nova forma que nós estamos tendo que ter para lidar com o dia a dia. Por exemplo, né? Eu sou mãe, tenho 2 crianças em casa, 2 meninos, tenho meu trabalho, mas eu também tenho 2 crianças em casa que eu preciso ajudar com as atividades escolares. Então, é uma nova configuração. As situações são as mais diversas possíveis. O que a gente tem orientado as famílias, por meio das escolas principalmente, é que tentem manter com os filhos uma rotina mínima de estudos, né, de interação, dependendo da atividade da criança, que seja por meio de atividades lúdicas, jogos, né, filmes, aos estudantes que já têm acesso à plataforma que nós propusemos, né, que é a plataforma da sala de aula interativa, do programa escolar, que esses estudantes consigam, que eles possam ter uma interação mínima com as suas turmas da sala de aula, que foram criadas, salas de aulas virtuais. A Secretaria de Educação disponibilizou a transmissão de videoaulas. Nesse momento, essas aulas são gravadas no Amazonas e são transmitidas aqui para a região, né, para todo o estado, pelos canais, né, 8.2, 8.3 e 8.4. Tem os horários definidos, toda uma grade de programação. Através da Record News.
Exatamente. Então, os estudantes, eles assistem às teleaulas, os professores também assistem, e os profissionais, eles preparam atividades que a gente chama de APNPs, são atividades pedagógicas não presenciais. São atividades que são encaminhadas aos estudantes por meio de um aplicativo que é chamado de Escolar. Né? O lar é em caixa alta, nas letras maiúsculas, para dar essa ideia de que escola no lar, escola em casa, exatamente. Então, nesse aplicativo foi proporcionado o acesso a salas de aulas virtuais, que tem lá nessa sala de aula, para cada turma de escola, na escola do Estado que existe, foi criada uma turma virtual. Então, o professor Pereira é um aluno, vamos supor aqui, do primeira série do ensino médio, primeira M1 do Colégio Emílio de Macedo Gomes. Se o professor Pereira acessa o aplicativo com login e senha de estudante, que a secretaria fornece, ele consegue lá encontrar virtualmente todos os colegas de turma e todos os professores que ele tinha na sala de aula presencial. E esse momento em que vivemos, claro, pessoal, tem apresentado um conjunto novo de situações que envolvem professores, diretores, o pessoal da superintendência trabalhando à distância e, claro, os estudantes e familiares que estão ficando em casa. E o contato que até então era feito presencialmente, agora está acontecendo através do uso da tecnologia. Então, Pereira, é o momento de nos adaptar a uma nova realidade. Certo? A tecnologia está aí há bastante tempo, né, os meios tecnológicos, ferramentas, mas muitos já utilizavam, muitos professores, muitos estudantes já tinham acesso. Porém, com essa suspensão, com esse isolamento social imposto, nós precisamos nos adaptar e correr um pouco contra o tempo para aprender a desenvolver atividades, propor atividades por meios tecnológicos. Nós estávamos assim, muito acostumados com o presencial, mas agora nós precisamos nos adaptar ao virtual. Então, realmente é um impasse muito grande, as famílias estão se organizando, os profissionais estão tendo que correr atrás, né, daqueles que não utilizavam os meios virtuais e tentar se adaptar, e os estudantes também. Mas eu sou um pouco suspeita em falar, eu acho que os nossos estudantes, às vezes, eles estão um passo à frente de nós com relação ao uso das tecnologias, porque, né, a maioria a gente sabe, né, já tem um uso muito grande do celular, da internet. Então, acredito que, às vezes, a dificuldade pode ser um pouco mais nossa do que deles nesse momento. Para a professora Leila, pessoal, é importante que os estudantes estabeleçam uma rotina de estudo, né? Cumpram em casa uma agenda como se eles estivessem em sala de aula. Esse tempo em casa, bater um papo com a família, né? Conviver com os irmãos, com os pais, para que a gente possa, o mais rápido possível, sair dessa situação. Tá certo? Então, o meu recado para os nossos estudantes é o seguinte, que vocês consigam estabelecer uma rotina mínima de estudos. Isso é importante. Rotinas são importantes. Certo? Na escola presencial, né, os estudantes tinham lá 5 horas, isso era uma rotina. Então, em casa, nós precisamos também estabelecer rotinas. Certo? Então, procurem se organizar com relação às teleaulas, assistir às teleaulas, a postagem de atividades que são propostas pelos professores. Para além disso, também mantenham rotinas de lazer, que é importante, né? Assistir a bons filmes, a leitura de livros, a conversa, a interação com a família. Né? As famílias estão têm agora à disposição um tempo maior. Então, vamos aproveitar esse tempo de uma forma bastante positiva, por meio, né, de conversas. A gente não pode passear, mas dentro de casa a gente consegue viajar, por exemplo, por meio, né, de assistir um filme, né, lendo um livro, comentando. Então, o meu recado é que vocês fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem, evitem sair desnecessariamente, mas o meu recado principalmente é que vocês mantenham uma rotina voltada para a escola, voltada para a aprendizagem. Interajam com seus colegas, tenham a certeza que nós, enquanto profissionais de educação, estamos aqui trabalhando para que no retorno das aulas, nós esperamos que não demore isso acontecer, nós possamos recebê-los nas escolas, de braços abertos. Escola vazia não tem graça, professor. É bem complicado. Tá? Nós queremos nossos estudantes novamente conosco. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 da TV Aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.